A Casa FEEGO apresenta Seminário No Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Todos vocês aqui, com todos esses meses que nós passamos juntos aqui no auditório, né? É uma rotina diferente do nosso grupo, quando a gente vem para cá para fazer esse seminário, pelos recursos de audiovisual, pelos trabalhos que vão ser apresentados, para que o estudo possa ser melhor aproveitado. Como a gente disse na abertura, esse trabalho é o coroamento do nosso estudo do ano, porque a gente passa o ano estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, e a gente pega um livro da doutrina, onde a gente vê todos aqueles conceitos que a gente vem estudando há 30 anos, né? Estudando, repetindo o estudo, repetindo, e a gente pode aprofundar melhor esse conhecimento e aplicar no estudo que a gente está fazendo daquele livro. Quanta coisa a gente vai descobrindo em livros que nós já lemos de outras vezes e que a gente não tinha percebido. São aquelas famosas entrelinhas que a gente só descobre que existem depois que a gente estuda o livro, né? Por isso que esse grupo, apesar de ser um grupo de acolhimento, ele repete sempre o Livro dos Espíritos, dos Médiuns e o Evangelho, toda vez que termina. E há 30 anos a gente está nessa rotina. E vamos continuar por mais tempo assim. Hoje nós teremos o último capítulo do livro, capítulo 20. É um capítulo singelo, mas ele é o arremate das reflexões de André Luiz. Que nós possamos colocar esses sentimentos de meditação do André Luiz acerca desses ensinamentos na nossa vida, porque nós fomos acompanhando todos os apontamentos que ele fez em todas as visitas, em todos os casos que foram estudados. Então, com esse fechamento hoje no capítulo 20, com as teses, os pensamentos, as meditações, as reflexões que ele vai deixar ali, justamente para que a gente também faça o nosso juízo de valor, o nosso juízo particular, porque é assim que a doutrina espírita nos ensina, né? Nós somos livres pensadores. Quando se diz que nós somos livres pensadores, significa que nós temos uma mente aberta para estudar, e por isso mesmo o conhecimento adquirido nos torna mais responsáveis diante do nosso próximo por tudo aquilo que a gente faz, né? Haná, a palavra é sua. Boa noite. Que nós possamos manter esse sentimento que a prece nos trouxe, para a gente poder aproveitar da melhor maneira esse último capítulo. Eu gostei muito da Cíntia chamar ele de singelo. Ele é bem singelo, ele é curto, né? De certa forma, e passa uma mensagem tão tranquila. Então, no lar de Cipriana. André Luiz começa falando que, encerrada a semana de estudos que me propuseram e guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro em pleno crepúsculo a benemérita fundação nas zonas inferiores, a que o assistente chamava Lar de Cipriana. Cipriana é uma irmã que nos acompanhou durante toda essa trajetória desse livro. Ela aparece lá no finalzinho do 4º capítulo. André Luiz percebe ele bem no último, bem no finalzinho mesmo, a chegada de uma irmã que Calderaro já tinha avisado que ela estava se aproximando, que ele fala que comemora uma sublime mulher de idade madura e brilho meigo e entumecido, e que era portadora de divino amor fraternal que eles ainda não possuíam. Ela é descrita de uma forma assim, sempre tão querida, tão amável. Parece uma pessoa que a gente gostaria de estar perto, de conhecer, de poder sentir esse amor, porque todo o tempo ela é descrita e ela se encontra nas cenas do livro sempre aplicando ali um conjunto de trabalho e amor, que é muito do que André Luiz nos fala agora nesse capítulo. E nesse lar de Cipriana, então, eles adentram, mas
André Luiz, ele entra ali de uma forma diferente que ele esteve nos outros lugares, porque ele estava sempre ali com caráter científico, a postura de pesquisador, de estudante, de quem está desvendando alguma coisa, de quem estava interessado em todo o caso para analisar tudo, analisar as particularidades. E ali ele fala, extremamente perplexo ante o problema que me demandava atenção. Nos capítulos anteriores, houve o atendimento do avô. Aqui ele não tinha notícia há muito tempo. Desde que regressaram ao mundo espiritual, ao plano espiritual, ele não tinha notícia desse avô. E ali, durante um atendimento, ele tem esse contato. E aquilo ali mexeu com ele de uma forma muito forte, que a gente pôde ver. E ele fala, qual de reencontro inesperado com meu avô? Não me sobravam agora motivos para longas perquirições de ordem filosófico-científica, junto à privilegiada cultura do instrutor preste a despedir-se. A pesquisa cedera lugar à meditação, o raciocínio ao sentimento. Então, André Luiz caminhou com a gente o tempo inteiro nessa postura filosófico-científica que a gente tanto aproveita dele, que felizmente ele teve, né? Que ele teve e nos produziu, e nos trouxe, nos presenteou com toda a obra que ele produziu. E ali, naquele momento, é uma daquelas situações em que, apesar de existir isso dentro dele, de prevalecer, de ser uma característica, uma postura dele, ele não tem como se focar naquilo apenas, mas começa a ter dentro dele ali um foco maior nas reflexões. Então, toda a pesquisa que ele tinha feito estava ali, ela não deixou de existir. Ela é muito importante ainda. Mas ele estava mais meditativo. Todo o raciocínio dele ainda funcionava, não estava prejudicado, mas naquele momento ele estava dando conta de dar mais atenção ao sentimento dele. Reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. Se a gente pensar todos os casos que a gente foi passando ao longo do livro, eles tinham esse caráter. A gente tinha uma parte extremamente ali científica, uma parte que a gente teve que se aprofundar, que a gente teve que buscar conhecimentos, adquirir conhecimentos que não eram nossos, ainda para alguns, né, no meu caso, ou então aqueles que já possuem esses conhecimentos científicos, principalmente ali, no nosso caso, na área da mente, da medicina, da psicologia, da psiquiatria. Então, esses conhecimentos foram trazidos, foram utilizados, mas os capítulos não deixavam de ter sempre uma parte muito importante que dizia a respeito do amor. Os atendimentos eram oportunizados, os espíritos se reencontravam, as ajudas vinham, e tudo isso tinha muito sentimento envolvido. E agora aqui nesse final, ele vem chamar a nossa atenção para esse ponto. E aí a gente volta no Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade está lá no Novo Testamento. Quando perguntado Jesus os mandamentos, né, o que a gente deveria fazer para obter o céu, e ele responde que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4, nós temos que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. E isso é tão profundo, porque é uma receita, apesar de não se existirem receitas, né? Mas ela não deixa de ser uma orientação aplicável em todas as situações da nossa vida, em todas as épocas, independente se estamos encarnados ou desencarnados. Na dúvida, a gente opta pelo amor. Se eu não tenho conhecimento técnico, se eu não tenho conhecimento específico, se eu não sei o que fazer, eu opto pelo amor. Eu posso não conseguir achar uma saída, mas eu vou buscar qual será que aqui se aproxima mais de amar ao próximo. E aqui vem um detalhezinho que às vezes eu acho que é um pouquinho complicado para a gente. Porque a gente acaba pegando nesse fazer pelos outros o que os outros, né, que a gente fizesse por nós, a gente põe na medida exata. A gente quer fazer pelo outro exatamente o que a gente gostaria. Então, se eu gostaria que alguém viesse e me auxiliasse de uma forma material,
eu vou oferecer ajuda material. Minha vontade era de ser auxiliada, sendo ouvida por alguém, eu vou buscar alguém que, né, eu vou buscar ouvir. Só que a gente tem que ver que esse querer que os outros fizessem por nós, bem, a gente queria que fizessem aquilo que a gente precisa. Às vezes é o que a gente merece, é diferente, mas a gente gostaria do que a gente precisa. Será que o que eu estou me dispondo a ofertar para o outro é o que ele precisa? Independente do que eu acho que ele precisa. Eu estou disposta a escutar o outro, a perceber, porque tudo que André Luiz e a equipe fazia todas as vezes era observar toda a história, era desvendar o máximo que dava aquelas situações que tinham. E dentro daquelas situações, encontrar a maneira mais eficaz de auxiliar aquele irmão. Era isso que eles trabalhavam, é isso que eles trabalham a todo tempo. Será que a gente consegue desenvolver esse trabalho com essa postura? Será que a gente consegue prestar atenção no outro ao ponto de entender minimamente o que é? Ou muitas vezes ouvir mesmo. Porque será que às vezes a gente está disposto a ouvir? Às vezes você fala, não sei o que a pessoa precisa, mas você está disposto a ouvir para receber verdadeiramente aquela informação? Não, eu gostaria que você fizesse isso. Às vezes até o fazer, ele pode ser uma coisa que a gente não gostaria, às vezes ele pode ser um afastar, um observar, às vezes é um não emitir opinião, às vezes é difícil essa parte. Mas ela é tão valiosa, porque aí sim a gente se colocar no lugar. Será que eu gostaria que fizessem para mim o que aquela pessoa acha bom para ela? Provavelmente não. E depois, com a vinda, né, da doutrina espírita, o Espírito de verdade retorna e reforça a mensagem. Aqui ele dirige àqueles que se intitulam, que se trazem como espíritas. Então, aqueles que se intitulam como espíritas, a que a doutrina estava sendo codificada, ele vem nos falar: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Voltar só lá no comecinho. Primeira coisa que ele vem nos falar é amor. Todo o Evangelho de Jesus, todo o Novo Testamento é baseado no amor, em diversas formas. É que às vezes a gente quer ver o amor do mesmo jeito sendo aplicado a todo momento do mesmo formato, mas ali ele vem nas mais diversas maneiras. E é aí que nós somos convidados a agir. Depois que a gente foca no amai-vos, ele fala do instruí-vos. Só que a gente sabe que a gente não tem que terminar um para começar o outro. A gente tem que agir nos dois. Mas ele chama a atenção. Ele vem nos falar. E ele nos fala ainda da questão do amor e da parte da instrução. Ela é tão importante porque a gente vai se deparar com o cristianismo aí, né, na chegada da doutrina espírita, com o cristianismo às vezes já viciado com algumas posturas, com algumas situações. Mas aí ele fala, se tem erro acontecendo, é de origem humana. Não está na origem do que foi dito por Jesus, está como a gente está aplicando, interpretando e vivendo. Então, na dúvida, volta aqui no meu primeiro, ama. Ficou na dúvida do que é para fazer? Ama. Pronto. Aí depois você vai estudar e vai entender se essas questões que estão aí com dificuldade de compreensão, que talvez estejam, né, destoando, por que elas estão destoando? O que foi dito por Jesus? O que a doutrina espírita está trazendo? E aí a gente vai vendo que um tem que andar junto com o outro, que não tem como se separar. E ainda nos relembra, aqueles que estão desencarnados, igual André Luiz, mas também igual os espíritos lá que foram auxiliar Kardec na codificação, eles estão vindo avisar a gente, falando, gente, não acabou, tá? Pode focar nisso aí que está dito, porque é isso aí que está sendo dito que garante aqui onde a gente está. Permaneçam no caminho, permaneçam focados, e o caminho continua sendo Jesus. E aí no Consolador, Emmanuel traz para a gente um texto que é uma resposta que é sempre dita na doutrina, mas
A gente repete até a gente aprender. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Sempre nos é dito isso na doutrina espírita, sempre nos é lembrado, felizmente, porque a gente precisa muito. São duas asas, sentimento e sabedoria, né? E elas precisam estar desenvolvidas de forma minimamente igual para que a gente consiga alçar algum tipo de voo. Se uma delas está atrofiada, sem começar a desenvolver, a gente não vai conseguir. A gente vai até tentar, mas a gente não vai dar conta. E se nenhuma tiver desenvolvida, aí que a gente não consegue muita coisa mesmo. E é interessante quando fala a parte intelectual sem a moral. Quantas vezes na obra de André Luiz mesmo a gente se depara com espíritos que enfrentam agora, inclusive aqui nesse livro, que enfrentam no momento em que são visitados, conhecidos ali, né, de André Luiz e nós aqui pela leitura, estão passando justamente as expiações e as provas decorrentes do mau uso do intelecto. Que quando aqui encarnados estiveram, por mais que o intelecto seja mérito nosso também, né? O nosso intelecto ele é desenvolvido à medida, tanto que fala para a gente desenvolver, porque quem desenvolve nosso próprio intelecto somos nós. Ninguém tem a capacidade de vir e expandir meu conhecimento sem que haja alguma ação minha. Posso ter o melhor professor, o melhor mestre, que se eu não tiver ao menos interessado em ouvir, não vai ter nada. Eu posso ter a maior biblioteca espírita, eu posso ter o maior conhecimento, fontes de conhecimento fora da doutrina, se eu não me empenho, se eu não me coloco, não adquiro. Mas a gente sabe quantas vezes a nossa inteligência, como outras questões que nós temos, elas vêm dosadas, às vezes por pedido nosso, muito, muito encarecido, para que a gente não repita alguns erros. Então, se a gente veio com um nível de inteligência, seja qual ele for, que foi o que a gente adquiriu e nos foi permitido aqui, o que a gente fez? Quais são as consequências que a gente vai encontrar ali na frente, no caminho desse uso que a gente está fazendo? E aí o enfoque exclusivo no intelecto é o que muitas vezes nos fez cair. E aí Emmanuel nos lembra disso. Mas agora, por outro lado, nunca teve ninguém que caiu por moral demais. Eu imagino que não tenha um dia na literatura que vai falar, nossa, o espírito de tão evoluído, ele errou. De tão amor que ele dava, porque às vezes a gente fala amor demais, mas amor demais a gente olha do ponto de vista humano. Que aí às vezes é um adoecimento do amor, que a gente viu aqui também em alguns momentos. É um amor dado ali, de alguma forma, adoecida pelas nossas condições humanas. Então, um amor que envolve orgulho, que envolve posse, que envolve qualquer outra característica que destoa do amor. Aí a gente não está falando de amor no sentido amor de Deus para a gente está olhando aqui de baixo para cima para ver o amor. A gente está olhando da nossa perspectiva humana, da nossa vivência humana, encarnada, para um amor sublime. Não, vamos inverter. Vamos olhar do amor de Deus para a gente. Do amor de Cristo, nosso irmão mais velho, para a gente. A gente vai olhar da misericórdia divina para cá. É desse amor que a gente está falando que não há excesso. É da prática da caridade. Mas daquela caridade desinteressada, daquela caridade verdadeira, daquela caridade que vem de dentro. É do uso do perdão, é da benevolência, é da indulgência, é a esperança, é a fé, é o caminhar dentro das leis eternas, não nos afastarmos do conhecimento que Jesus nos trouxe. Não há como o excesso disso ser prejudicial. A todo tempo que a gente puder crescer nisso, a gente tem que se empenhar. E, por óbvio, como no começo a gente falou, as asas não desenvolvidas é aí que a gente não sai do lugar mesmo. Então, não tem como dizer, não, então eu vou esperar para eu desenvolver minha inteligência depois que eu estiver moralmente evoluída. Ou então, eu vou inverter os papéis.
vou aprender mais, tenho mais facilidade nessas questões de conhecimento, mas eu deixo a moral para daqui a pouco. A gente consegue conciliar. Não estou dizendo que eu consigo fazer, tá, gente? Só para deixar claro aí. Depois vocês vão me ver e vão falar, aí, ó, não faz nada. Não faço mesmo não, mas eu estou tentando. E a gente vai continuar tentando. A gente não tem como abandonar um dos caminhos. A gente tem que permanecer nessa busca pelos dois caminhos. E aqui, nesse momento, é interessante que a gente trilhou com o André Luiz um caminho tão interessante, tão profundo de conhecimento científico. E aí agora ele vem falar dessa meditação que ele está. Ou, pelo menos, os meus olhos só foram para essa parte. Então, também tenho o vício de quem tá fazendo a apresentação. Mas ele vem falar disso. E não tem como a gente dissociar dentro da doutrina. A doutrina é religião, filosofia e ciência. Nossa fé é raciocinada. O nosso convite ao questionamento. É Kardec que perguntava o tempo inteiro para os espíritos. Tanto que é fantástico ler o livro dos espíritos, que Kardec pergunta, ele pergunta, aí para ter certeza ele faz uma terceira pergunta, que é para não ficar nada de fora. Coisa que às vezes a gente já estava falando, tá ótimo, respondeu aqui. Aí você fala, não, mas lê a próxima. Então, é essa fé que a gente é convidado, mas ela tem que ser exercitada e praticada com amor. A Cíntia falou aqui no começo do uso que a gente vai fazer das informações que a gente tem. Eu acho isso tão necessário da gente pensar sempre. A gente, quem gosta, né, de aprender, quem gosta de buscar o estudo, às vezes a gente se encanta pelo conhecimento. A gente gosta de estar ali no conhecimento, até pelo próprio conhecimento. Então, você sabe, você quer saber mais, você desvenda, tem mais para entender e você vai indo. E que uso que está sendo feito desse conhecimento? Desses nossos meses que nós passamos aqui, como que a gente sai daqui com esse conhecimento? A gente sai do conhecimento pelo conhecimento, agora a gente consegue se colocar diante de outras pessoas e trazer informações novas, simplesmente pelas informações? Do que adianta a gente saber de cada enfermidade que foi dita, de cada desajuste, de cada problema, se quando a gente for entregar isso para o outro, a gente entregar só como um texto teórico? Totalmente dissociado de qualquer postura de caridade, de amor, de consolo. Às vezes a gente peca pela empolgação mesmo. A gente está tão... Eu sei, nossa, pela visão da doutrina, eu sei o que isso que está acontecendo pode ser. Eu li no livro de André Luiz. Mas será que é isso que a pessoa precisa agora? É ouvir essa explicação desse jeito? Ou ainda que seja, como que essa explicação vai ser entregue? Aí a gente volta lá. Como que você gostaria? Você gostaria que te depositasse no momento de angústia, de dor, de dificuldade? Será que a gente gostaria que alguém depositasse quilos de conteúdo teórico no nosso colo e falasse, é isso, estuda? Você fala, gente, mas eu não estou me aguentando aqui nesse problema, você vai me dar conteúdo teórico? Então, cabe a gente, até nesse momento, a gente vai utilizar tudo isso? Espero que sim. Mas como que a gente vai fazer uso de tudo isso? Aí aqui, André Luiz continua e ele vai falar do lar de Cipriana em si. Tratava-se, ao meu ver, de casa socorrista diferente de quantas conhecia. Parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. Então, a gente tem essa observação dele que é muito interessante. Muitas vezes ele descreve para a gente os ambientes que ele entra, a diferença que há. Nós sabemos que o que temos aqui na Terra são cópias do que nós temos lá. Então, nós temos aqui coisas bem menos desenvolvidas do que tem lá. E, na maioria das vezes, ele vem mostrar esse contraste. Ele vem descrever, né, instrumentos, construções, edificações, estruturas que nós ainda não conhecíamos. Aqui não tínhamos nada até semelhante à época do livro. Mas aqui ele vem falar que lembra para ele a questão do centro de trabalhos terrestres. E aí ele vai falar dos trabalhadores, que a gente vai entendendo por que tem tanta essa semelhança. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. E aí Calderaro que fala para ele que a irmã Cipriana idealizou este amorável reduto de restauração espiritual e concretizou, usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueavam nas regiões circunvizinhas. Quando ele chega lá, ele fala que ali é uma zona inferior, que o lar de Cipriana foi construído ali.
E que os irmãos, agora ele esclarece para a gente, que aqueles espíritos que estavam ali trabalhando seriam, se não nós mesmos, na nossa condição evolutiva, desencarnados e trabalhando lá. Seria uma semelhança muito grande. Então, do que ele via aqui e via lá, era basicamente a mesma coisa. Então, de tantos irmãos que várias vezes ele encontra, como a própria Cipriana, que vem de um caráter evolutivo muito maior, que de só entrar no ambiente modifica toda a vibração do ambiente, luminosidade, que uma prece é capaz de alterar o estado de espírito de inúmeros espíritos que se encontram ali. Vocês entenderam? O estado emocional, que é capaz de emocionar, que é capaz de ensinar, de ter, eu gosto muito dessa expressão, de constranger pelo amor. Que fala, a pessoa entra no ambiente, o espírito entra e todos se sentem constrangidos ali pela doçura. Em vários momentos da Cipriana, no livro, eles falam do amor fraternal que ela possuía, do amor fraternal que ela colocava em exercício. E não eram esses espíritos que estavam ali. Quem estava realizando qualquer tipo de trabalho, inclusive de atendimento, de socorro, eram espíritos como nós mesmos. E aqui, eu acho que cabe mais uma reflexão, deixa eu ver se já é aqui na sequência. Aqui. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Então, a gente vai parar aqui rapidinho no boa vontade. Espíritos que, independente de evolução moral ou intelectual, que ele não fala exatamente, mas a gente vai focar aqui na moral, porque é ela que está ditando mais, né? Que está ditando o nível evolutivo do trabalho, das posturas que são encontradas. São indivíduos que, como nós, muitas vezes, possuem um nível evolutivo um pouquinho mais encurtado, mas já possuem uma chama da boa vontade. Já conseguiu compreender pelo intelecto e pelo sentimento a necessidade do trabalho, a necessidade de colocar-se em movimento, em exercício, de servir, de aprender, de se melhorar ali naquele contato direto com outras pessoas, com outros irmãos, com outros problemas. Às vezes são pessoas que simplesmente ali vão parar um pouco, como a gente vai ver um pouquinho na frente, de se olhar no sentido egoístico e vai conseguir começar a olhar para o outro com um pouco de caridade. E aí eles continuam falando, nossa benemérita amiga iniciou a obra e tornou-se-lhe provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é de região inferior para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. Educandário de trânsito sob a ação direta dos que dele colhem proveito. Passou destarte a valioso núcleo de instrução e amparo. Foi baseado na boa vontade. Tem ali o auxílio, né, o cuidado. Quem está ali na gestão de tudo aquilo é Cipriana. Mas quem está agindo e quem foi capaz até de transformar a postura são os próprios espíritos que se colocaram ali, quase que conjuntamente, como pacientes e como trabalhadores. Para mim, isso aqui é basicamente todos os locais que nós estamos. Nós estamos conjuntamente, nós somos pacientes, mas nós também nos colocamos no trabalho. As casas espíritas, se não são, é o que deveriam ser. Estarmos todos ali conjuntamente. Todos precisamos do lugar. Todos temos as nossas necessidades distintas, né? Totalmente, cada indivíduo, cada espírito único como é. Mas todos com essa mesma necessidade evolutiva. E aí, ao mesmo tempo, somos nós mesmos que trabalhamos. Aí a gente consegue entender um pouquinho porque é tão difícil, às vezes, o trabalho, né? Mas é para lembrar, é o paciente e o trabalhador está se confundindo. Então, a gente está fazendo, mas a gente também está precisando de ajuda. E aqui... deixa eu voltar um pouquinho para falar um pouquinho mais disso aqui. E eu não... Assim, me veio muito essa questão da nossa estadia dentro dos trabalhos, da nossa realidade, que é da casa espírita. Quantas vezes a gente se coloca dentro dessa realidade do trabalho como alguém que ainda não pode cumprir um trabalho, alguém que ainda não tem capacidade. Falar, mas eu erro tanto ainda, eu sei tão pouco, não estou pronto. Preciso crescer lá aquelas asas para tentar bater voo. Mas aquelas asas lá também se desenvolvem com esse trabalho.
É aqui que as coisas elas são ligadas. Não tem como a gente compartimentar. Às vezes parece que a gente está fazendo malabares. Parece que alguém está tacando mais bolinha toda hora e a gente está tentando segurar tudo. Mas é porque não tem como a gente compartimentar. Não tem como eu necessariamente... Eu posso até optar por isso. Eu posso desenvolver um conhecimento básico da doutrina, claro, se eu quero fazer uma atividade doutrinária dentro do centro. Não é porque eu tenho boa vontade e não sei nada de doutrina que eu vou assumir uma atividade, por exemplo, da evangelização sozinha, como quem começa do zero, sem material, sem nada. Por quê? Não, porque eu tenho boa vontade. Mas existe como a gente aproveitar a boa vontade, a nossa própria, dos companheiros, nas nossas realidades. Então, às vezes, falta conhecimento teórico? Falta. Mas tem interesse, tem compromisso, tem assiduidade, tem disposição para aprender. Então, será que a gente não vai tentar exercitar? Ou, às vezes, nos falta, mas será que a gente não consegue ter boa vontade, compromisso, assiduidade? E, da mesma forma, vem para a questão moral. É o lar de Cipriana nesse ponto. A gente desenvolve coletivamente. Eu ainda erro, você ainda erra, o outro ainda erra. A gente se une e tenta conjuntamente produzir o que a gente já dá conta, o que a gente já aprendeu, o que a gente já compreendeu. A gente tenta colocar em exercício o pouco que a gente sabe. A maioria das casas espíritas que eu particularmente conheço, que não são tantas, talvez eu precisasse ter pesquisado mais, são casas espíritas que se iniciaram de alguém que principalmente teve um momento ali ou de consolo, ou de um conhecimento pequeno ainda, que despertou um interesse e a pessoa falou, vou começar um grupo de estudo, vou começar a estudar. Aí consegue geralmente frequentar algum lugar, não sei se essa é uma realidade só muito, acho que do interior de Goiás, né? Mas consegue frequentar algum lugar e começa a montar ali. E naquele lugar cresce um centro espírita. Se dependesse do conhecimento espírita daquele primeiro, teria tido, se fosse só quando tiver muito conhecimento, às vezes nem teria tido uma casa espírita. Porque como que ele adquiria ali completamente sozinho, isolado, estudando aquele conhecimento? Mas quando vem companheiros, quando se unem pessoas no ideal, na vontade de aprender, e ali vai desenvolvendo também essa parte do amor, né? Quando a gente surge, quando a gente consegue. E quantos outros locais que não espíritas, mas de grande importância para o trabalho, para a nossa evolução, eles não começaram assim. Quantos trabalhos a gente vê hoje em dia que começaram muito pequenos, com alguém que soube de alguma coisa em um nível pequeno, sentiu alguma coisa, uniu isso à boa vontade e foi lá e executou. E no caminho foi encontrando companheiros. E aí, às vezes, a gente acha que não. Mas, às vezes, a gente fala, mas não tem uma Cipriana. Às vezes, não tem uma encarnada. Né? Às vezes, a gente não está ali. Mas, desencarnado, a gente vai realmente falar que tem chance da gente estar desamparado? Não tem como. A gente tem um amparo constante. Jesus já falava lá, onde estivessem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, se reúne com propósito, com interesse, com vontade. Será que Jesus, de alguma forma, não está ali presente? Não está ali orientando, vendo? E o próprio Jesus, quando aqui na Terra, quem que ele escolheu dentre os encarnados naquela situação para serem os discípulos dele? Os doutores da lei foram convidados? De certa forma, todos fomos, todos foram. Mas quem que atendeu ao convite? Quem que foi lá e se dispôs? Quem que largou a rede lá no mar? Foram as pessoas simples, de pouco conhecimento. Até quem tinha muito conhecimento, como Saulo, que foi depois, né? Depois torna Paulo. Ele foi constrangido pelo amor, pela moral. Ele não caiu no debate, na argumentação. A queda ali é na presença. É no momento em que Jesus se coloca. Quantos outros, até na própria, ainda que Kardec tenha estado dentro de um meio muito científico ali e tenha tido grandes nomes junto com ele, mas e as médiuns que auxiliaram? Que talvez não fossem sem conhecimento, assim, mas tinham quantos jovens nós não tivemos que ainda no corpo de carne não tinham adquirido tudo isso? E estiveram lá presentes no trabalho e desempenharam esse trabalho. É um convite muito grande, ou pelo menos foi para mim,
e foi o que me veio para repassar, a gente prestar atenção no conjunto do amor e do trabalho, de tudo que nos foi ofertado durante esse livro, de tudo que nos é ofertado de conhecimento, de tudo que nos é dado nessa encarnação. Aqui vem um momento em que uma trabalhadora, ali André Luiz vai se aproximando e vê o diálogo entre uma das pessoas do lar de Cipriana com Cipriana. Que ela fala: seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a cooperar ao invés de combater. E aí Cipriana respondia: agora sim, o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno dos seus passos. E tem outros relatos ali. São todos problemas que nós mesmos temos, encarnados. Desencarnados também, mas agora a gente está conseguindo perceber os encarnados. Quem em algum momento da encarnação não teve algum problema familiar em que se perceber precisava parar de combater e precisava cooperar um pouco? Ainda que isso fosse difícil. São espíritos na nossa condição. São espíritos que estão passando problemas familiares, mas estão lá tentando. Quem de nós vai dizer que nunca esteve numa situação dessa? De estar passando por alguma coisa e falar: nossa, ainda tenho que fazer. E aqui ele mostra que esses eram os trabalhadores daquele local tão iluminado. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E a resposta dos espíritos: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, isso aqui é para a doutrina espírita o que é trabalho. Toda ocupação útil. Quantas pessoas às vezes escutam a gente falando trabalho? Trabalho. Você fala: mas eu não sei nem trabalhar, não tenho tempo de trabalhar no centro. É ocupação útil. Não precisa, ninguém diz que tem que ser no centro. É você se colocar de alguma forma em algo que produza. E aí a gente vai perceber que todos nós, em algum grau, com alguma habilidade, com algum talento que nos foi permitido trazer, somos capazes de alguma ocupação útil. Não há ninguém que por qualquer condição física, até as questões psicológicas que a gente vê aqui, psiquiátricas, que impedem às vezes até a plena consciência nessa encarnação. Às vezes estando aqui, né, como encarnado, no momento que está ligado ao corpo, o irmão não consegue. Mas quantos, quando desligam do corpo, tem essa possibilidade? De alguma maneira, essa ocupação útil, ela acontece. E aí cabe a nós ver até onde a gente está disposto a realmente entender a nossa ocupação e ir atrás dela, e colocá-la em exercício. Ou então perceber e falar: talvez me falta isso, e caminhar realmente em direção. E a gente vê isso no próprio livro, que aqueles irmãos que se colocam ali de forma útil diante de outros irmãos, que muito dos conselhos que eles davam aos irmãos desencarnados, ou naquele momento os encarnados emancipados do corpo, era de alguma forma: busque uma ocupação útil, encontre alguma coisa produtiva para você estar envolvido e sinta os efeitos disso. E era inclusive auxiliar, falar: olha, você teve realmente um atraso, você realmente teve aí uma dificuldade nessa questão. Então, agora coloque-se como quem quer reparar, como quem quer agir, que o auxílio está existindo já. Agora precisa dessa sua parte. E quando ele se aproxima de Cipriana, ela ainda mais uma vez traz para ele mais notícias de Cláudio, para que aquele sentimento, aquelas sensações que ele tivesse, como se fossem finalizadas naquele momento. André, o problema do nosso enfermo já foi providenciado, em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata. Cláudio demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparar convenientemente para o retorno aos círculos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disso, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos a Ismênia para a concretização de seus ideais. Então, Cipriana tem ali ainda o cuidado de tranquilizar André Luiz, de que tudo que foi preciso, tudo que será preciso, já está organizado.
está garantido. É como se dissesse, você esteve, você auxiliou, e agora você pode confiar que estão nas nossas mãos. E a gente vai fazer tudo o que a gente puder, a todos os envolvidos. Aquilo que a gente se comprometeu vai ser cumprido. E olha que tranquilidade que se dá. Eu acho que a gente nem sabe mensurar, mas ali ele sabe que pode sair com esse peso a menos dentro dele. Os sentimentos, as meditações, as reflexões permanecem com ele, elas são dele. Mas talvez sejam bem amenizadas por essa segurança que ela traz. Não, é aqui mesmo, desculpa. E aí, nós já encerrando, que eu falei para a Cíntia que ia falar pouco, mas foi só menos, não foi pouco. Eu queria ler a prece que a Cipriana faz, que é quando André Luiz vai falando que, havendo de alma genuflexa, via de olhos erguidos para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte. Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível intermediária para nós todos. Alcançados pelos fulgurantes raios que fluíam de esfera superior, através de sua personalidade sublime, sentíamos embalados por indizível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas cantou inolvidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. E aqui ele se encanta mais uma vez, nos impressiona mais uma vez. Mas no capítulo, acho que no 5, do Poder do Amor, Cipriana, quando questionada por André Luiz sobre alguns primeiros passos, fala: quem vai chegar no final se não der os primeiros passos? Quem que chega ao fim se não começar? Quem que se torna Cipriana se quando na nossa condição evolutiva não se coloca o trabalho? Porque ela não esperou chegar aqui para trabalhar, ela chegou aqui porque ela trabalhou. Ela não esperou chegar aqui para amar, ela chegou aqui porque ela amou. E esses são os caminhos que nos são ofertados. Ela começa, então, a prece dela. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos presente às angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com os teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos ciclos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegue à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, e que Supremo Senhor do Universo te glorifique. Para sempre assim seja. E depois dessa prece, André Luiz fica extremamente emocionado, sente-se ali realmente mexido nessa parte que ele fala nesse capítulo. E o último parágrafo do livro ele fala: de volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido,
aspirei os perfumes da noite clara que se povoava de prodigiosas mensagens dos astros coruscantes. Misericordioso Senhor, supliquei mentalmente, digna-te de abençoar o verme que eu sou. Tive a impressão de que meu coração pulsava, túmido dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos no futuro infindável. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti copioso pranto de júbilo, dando guarida às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz, sob nova esperança. Esse último capítulo, bem como o livro, eles se encerram aqui. E a Cintia tem muito para falar, mas eu só fiquei com essa sensação que eu queria, de alguma forma, conseguir passar para vocês, para todos nós que estamos aqui envolvidos, de como mais essa jornada de um seminário, de um livro, de um estudo conjunto, que já fazemos em todos os tempos, mas esse especificamente, é fonte inesgotável de conhecimento, nos traz uma ampliação muito grande da nossa visão na doutrina espírita, do nosso conhecimento de plano espiritual, nos traz aquela possibilidade de fazer a ligação entre o que a gente estuda há tanto tempo, do que a gente às vezes vê em palestras, em conteúdos, para situações que André Luiz sempre nos traz caso a caso, que nos permite entender um pouco mais do plano espiritual e com isso entender um pouco mais da nossa existência, tanto quando desencarnados quanto encarnados. Mas traz junto esse último convite dele, que tudo isso que a gente obtém seja carregado junto com bastante amor e bastante trabalho. Não importa como nós vamos fazê-lo. Importa que nós os façamos. Não importa se a gente já consegue ver agora como fazer. Mas que a gente se coloque à disposição e exercite essa boa vontade dentro da gente para que isso aconteça. E que a gente consiga sair daqui. Eu particularmente estou... Acho que não vou chorar não, mas eu estou sentindo muito essa sensação da felicidade e da esperança. Que cada vez que a gente tem essas possibilidades, elas se renovam muito. E eu espero que todo mundo, os encarnados e desencarnados, possam ter sentido. Agora sim, da Cíntia.